Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aqui ao nosso primeiro vídeo do canal, em que eu vou fazer então uma introdução ao trading algoritmo, né? Eu acho que temos ainda poucos canais no Brasil e eu acho que esse novo canal aqui vai ser de grande valia para quem está começando nos estudos de trading algorítmico ou até mesmo quem já tem uma certa experiência. Muito bem. Então, primeiro vamos definir quais tipos de trading nós temos, né? Então, a gente pode dividir em dois grandes grupos, né? Então, a gente tem aqui o trader discricionário. Eu vou colocar aqui uma canetinha. Então, a gente tem o discricionário, em que o trader tem a liberdade de tomar as decisões de negociação com base na análise e julgamento e intuição. Então, é algo em que o trader olha um gráfico de barras, de candles, e tem algum tipo de intuição para decidir se é a hora de comprar ou vender. Além desse, né, estilo, também temos o estilo algorítmico, que é o foco aqui do canal. O trading algorítmico, ele é uma abordagem objetiva e com regras de trades bem definidas, né, e que com muita frequência a gente utiliza computador e a eficiência da tecnologia para ajudar nesses tradings, né? Então, acho que o importante aqui é que temos regras bem definidas. Enquanto que no discricionário é muito do feeling, né? Aqui é muito pautado no feeling do trader, né? Evidentemente que, as- em geral, as coisas não são tanto preto no branco, né? Então, por exemplo, assets, hedge funds, ah, podem não adotar um sistema de trading puramente algorítmico. Entretanto, eles fazem uso de dados para embasar a, a decisão de compra ou venda de determinado ativo, né? Então, apesar de não ser algo algorítmico, tem dados para embasar a decisão, né? Muitos profissionais, né, assets e hedge funds, eles utilizam dados, uma- apesar de não serem algoritmos. Mas novamente, vamos ver aqui algumas características principais, né, de um trader discricionário e um sistemático algorítmico. Aqui eu vou usar sistemático e algoritmo como sinônimos, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Primeiro ponto, o discricionário é subjetivo em entradas e saídas, né? Então, pessoas diferentes olhando o mesma figura de preços vão ter entradas e saídas diferentes. O trader, então, isso aqui é muito da intuição e experiência do trader, né? Então é uma pessoa que tem um grande conhecimento de mercado, já estudou muito e, e então, obviamente, quem depois de alguns anos quem sobrevive já consegue ter algum tipo de lucratividade. Tem uma flexibilidade maior no, digamos, manejo do trade, né? Então, uma vez que você entra, não tem algum tipo de regra muito bem definida. Aqui também você também tem um forte, digamos, apelo emocional. Então, em geral, os traders discricionários eles olham a tela, veem o número ali e ficam acompanhando frame a frame para saber como que está indo o trade. É algo, digamos, impossível de automatizar, né? E não é escalável. Não é escalável. Então, você é um trader, ele não vai conseguir operar muitas estratégias, né? Porque o ser humano tem um limite de operacionalizar as estratégias. Muito bem. Agora vamos para o sistemático e algoritmo. Aqui os trades são objetivos, com regras bem definidas de entrada e saída. Ou seja, então, uma vez que a gente tem regras bem definidas e que são replicáveis, né, todo mundo pode testar, essas estratégias elas são então testadas utilizando os backtests, né? Então, o que são backtests? Bom, esse canal aqui vai ter, vão ter muitos vídeos
explicando backtests, mas backtests são formas de ver uma série de preço, né? Por exemplo, tem aqui uma série temporal aqui de preços. Eu elaboro uma regra, por exemplo, em algum tipo de média móvel, né? Então vamos supor que o vermelho são os preços e você tem aqui uma média móvel que vai cruzando esses plots. E você pode definir então pontos de compra no cruzamento aqui da média móvel e o preço. E isso aqui então você simula o que aconteceria se você tivesse feito essas entradas e saídas, e com isso você constrói então o seu histórico de lucros e prejuízos, né? A sua curva de P&L ou equity, né? Outra coisa bem importante é que isso aqui, esses os estratégias e setups, eles são inflexíveis, né? Eles são completamente bem definidos e uma vez que o trade, você entra no trade, você, digamos, tem os seus alvos definidos. Em princípio, emoções não deveriam afetar o resultado. Mas eu digo em princípio porque pode ser que alguém tenha feito uma estratégia e ela esteja num drawdown grande e o trader decida então desligar essa estratégia, né? Então, por isso que ao longo do canal aqui a gente vai ter muitos vídeos de como podemos lidar com esses drawdowns aqui e ver se é esperado. É, outra grande vantagem é a automatização. Então a gente faz aqui os trades em geral com robôs. É possível você ser um trader sistemático algorítmico operando manual? É, mas acredito que não vale a pena, tá? Hoje em dia com computadores e time frames menores, para ter uma maior qualidade de entrada e saída, a gente costuma fazer tudo utilizando robôs. E por último aqui, ele é escalável, né? Então, um trader experiente algorítmico ou sistemático, né? Sistemático, depois de uns anos ele vai ter um pool, né? Um portfólio de estratégias que ele vai poder rodar, digamos assim, de forma concomitante, sem que isso traga prejuízo na curva de lucros e prejuízos, né? Muito bem. Agora, um exemplo de sucesso de algo trading, né, que eu acho que quase todo mundo que trabalha com isso gosta de citar, é o caso da Renaissance Technologies, fundada nos Estados Unidos pelo Gene Simons. Aqui tem um livro muito legal aqui que eu já li e recomendo a todos que estão interessados em investimentos quants leiam, que é o homem que resolveu o mercado. Ele é muito legal, ele conta como foi toda a trajetória de um grupo brilhante de pessoas a construírem estratégias lucrativas. E acho que é interessante também eu dizer que eu conheci o Simons antes desse livro aqui e antes de saber da Renaissance Technologies, porque ele foi um famoso matemático que trabalhava com geometria e junto com o Chern ele fez então a teoria de Chern-Simons, né? Então aqui a gente tem essa integral num, no manifold. E eu cheguei a ter um pouco de contato com essa teoria durante os meus estudos de graduação e pós. E depois então que eu fui saber que ele foi o responsável por essa revolução. E o quão foda, digamos, foi essa Reintech. Bom, aqui eu coloco aqui o retorno anual do fundo Medallion, que é o fundo dos funcionários, o melhor fundo da Renaissance. E aqui então a gente tem os retornos anuais comparado com o S&P. Aí dá para ver que aqui os retornos são absurdos. E é uma consistência também absurda. Retorno médio anual de 39% após as taxas. Então, assim, em geral, quem vai para a área de trading sistemático, quantitativo, etc., tem como meta algo como inspiração, né? Porque diria que a chance de chegar numa performance parecida com isso aqui é bem remota, tá? Mas não digo que não é possível. Muito bem.
e quais são os requisitos técnicos, digamos assim, para o algo quant trading. Então, pessoal, também vou usar o quant aqui, às vezes, e o algo. Pode ter algumas diferenças, mas eu vou usar quase como sinônimo, tá? Muito bem, então aqui temos três grandes partes do conhecimento humano, digamos assim. A gente tem então a matemática, computação e o mercado financeiro. Então, na matemática temos álgebra linear, probabilidade, cálculo e, por exemplo, quando juntamos com finanças, com o mercado financeiro podemos ter finanças, né, que às vezes tem bastante, pode ter bastante matemática. Ah, e também tem a parte de computação, por exemplo, toda a parte de desenvolvimento de software, GitHub, cloud, que acho que agora muitas grandes empresas elas só trabalham em cloud, né? Por exemplo, a AWS. Acho que aqui no curso, nesse canal aqui, eventualmente eu posso mostrar como fazer um deploy de um modelo em cloud. E a gente tem essas junções, né? Por exemplo, a junção de matemática com computação dá uma programação linear. Isso aqui são exemplos, né, pessoal? Porque isso aqui obviamente, não é uma lista exaustiva. E quando a gente une então toda essa matemática, computação e o mercado financeiro, a gente tem o quant. Evidentemente que as pessoas têm pontos fortes e fracos, né? Então, por exemplo, eu vim de um background mais, digamos, acadêmico, então eu conheço mais essa parte aqui. Essa parte aqui eu conheço, digamos, não foi de estudos formais, foi mais os meus estudos para desenvolver o trading mesmo, né? Mas em grandes empresas você vai ter alguns papéis mais bem definidos, né? Por exemplo, em uma asset maior você tem um Quant Researcher, que é o responsável por elaborar as novas estratégias de trading. Tem, por exemplo, o Quant Developer, que é uma vez que você tem essas estratégias, como que você coloca ela e faz o deploy. Eventualmente, que se for uma empresa menor, você vai fazer tudo, né? Tem essa questão também. Claro também que temos também ter engenheiro de dados, né? Engenheiro de dados também. Aqui é só, não é uma lista exaustiva também de cargos relacionados com dados, né? Tem engenheiro de dados, cientista de dados também. Muito bem. E qual que é, em geral, um pipeline que a gente pode seguir para o desenvolvimento de um algo trading eficiente, tá? Então, primeiro nós temos os dados históricos, né? Depois vamos para a escolha do mercado. Uma vez que a gente tem um database, a gente pode escolher qual mercado que a gente vai querer atacar de cada vez. Daí, depois que elabora, a gente vai precisar também de uma ferramenta de backtest. E uma vez que você tem o backtest, vamos precisar de métricas de avaliações, né? Como que a gente decide se uma estratégia é boa ou não? E o pequeno investidor, né? Ele vai precisar de uma conta em uma corretora, né? Se você não trabalha num grande banco, você precisa de uma conta em alguma corretora para acesso a alguma plataforma ou API para o deploy da estratégia. Então agora a gente vai passar um pouco mais no detalhe nos pontos aqui que eu levantei, explicando um pouco mais, indo um pouco mais no detalhe. Primeiro, dados históricos. Sem dados, sem modelo e sem algo trading, né? Então os dados eles são imperativos para qualquer estratégia de algo trading, né? Você precisa fazer backtest, então você vai precisar de dados e dados de qualidade. E dados de qualidade, eles podem chegar a valer alguns milhares de dólares no mercado. Então, por exemplo, se você quiser dados de todas as opções, vencimentos, por exemplo, do, sei lá, S&P, isso pode valer alguns milhares de dólares. Felizmente, né, para o pequeno investidor, vulgo retail trader, né, ou sardinha em português, temos algumas opções gratuitas de qualidade, né, para acessarmos essas séries históricas. Então, a gente aqui eu listei algumas opções para obtenção de séries de preço histórica. Então, por exemplo, a gente tem a B3, né, a gente pode ir no site
e pegar as cotações dos ativos listados na B3. Mas aqui, entretanto, aqui tem, você só consegue ter a granularidade diária, né, no mínimo, né? Isso aqui é só diário, é um diário apenas. Então não tem como ter uma série temporal, por exemplo, de 10 em 10 minutos. Temos o Yahoo Finance, ele serve para, acho que, ver algumas questões gerais de ações, mas eu já peguei algumas pequenas inconsistências, tá? Fora que em time frames menores, eles têm um histórico muito limitado. Então aqui o histórico é limitado. Já o MetaTrader 5 é o que eu acho para o pequeno investidor é a fonte gratuita, a melhor fonte gratuita de dados, tá? Aqui temos séries históricas para ações, índice futuro, tem, dependendo da corretora, evidentemente, ao longo desse canal vou mostrar melhor, né? Vamos ter vários vídeos como pegar esses dados. E aqui estão, digamos que hoje em dia, para dados da B3 eu utilizo o MetaTrader 5. Também temos o Profit. O Profit tem uma boa qualidade de dados, mas o histórico é pequeno. Tá? Então, se você quiser uma janela de alguns anos, o Profit você vai ter que ter alguma solução paga, né? Que eles têm algumas soluções pagas da Nelogica. E temos a Binance também para criptos, né? Atualmente eu não opero muito em criptos, mas já usei um pouco a API da Binance para pegar dados e fazer bots também. Então, acho que desses daqui eu só ficaria às vezes um pouco reticente com esse daqui, tá? Pessoal, com a Yahoo Finance eu iria um pouco com cuidado aqui. E aqui dependendo da corretora, tá? Mas em geral a XP, a Rico, a Rico e a Genial, elas têm dados confiáveis, sabe? Principalmente a XP e Genial. Muito bem. Muito bem, uma vez que você tem acesso a uma base de dados, você pode escolher um mercado, né? Como eu falei anteriormente, um trader experiente ele tende a operar um portfólio de estratégias diversificadas, né? Tem estratégia de índice futuro, de energias, de commodities, mas evidentemente, né, quando a pessoa está começando, né, uma empresa também está começando, ela começa com algumas estratégias. E então aqui a gente tem alguns mercados, por exemplo, temos mercado de ações, futuros, índice futuro, o dólar, mini dólar, commodities, o milho, boi gordo, criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, opções, aqui opções é sobre ações, futuros, commodities, aqui tem um mundo à parte aqui, que evidentemente muitas das vezes você pode utilizar opções e estratégias. Sim, você pode utilizar todos os dados em qualquer estratégia. Então você pode misturar dados de ações com futuros, com commodities. Evidentemente que daí vai ficando mais complicado, né? E também tem o mercado de juros. Hipóteses, tá bom, a gente também precisa de hipóteses para novas estratégias, né? Uma das partes mais desafiadoras, né, do algo trading é elaborar uma estratégia inovadora que tenha algum edge. Esse edge é um termo em inglês que as pessoas usam muito, é um jargão, tá, pessoal? O edge é como se fosse sua vantagem, né? O que que você tem de diferente para gerar dinheiro, para ter um alfa, né? Para ter um retorno em excesso ao mercado. Produzir boas estratégias é algo que leva tempo, tá, pessoal? Em geral, e aqui eu tô falando de anos, tá? Então, leva muito tempo mesmo partindo do zero, tá? Então, se você não está partindo do zero, você pode ter uma estratégia que seja lucrativa, sei lá, em alguns meses, né? Algo assim. Porém, que estando no Brasil, né, em que os juros costumam ser altos, é provável que você nunca desenvolva uma estratégia que bata o CDI, tá? Então aqui é um momento de hard truths.
Mas esse canal é para quem gosta, né, de algo trading e quantitative trading e, ah, em princípio, isso aqui não vai nos impedir de nos aprofundar aqui, pessoal. Então aqui, ferramenta de backtest, tá bom. Então uma vez que temos os dados e uma ideia, tem que testar, né? Então, por exemplo, naquela parte lá que eu falei de cruzamento de médias, né? Vamos colocar aqui de novo a caneta vermelha. Vamos supor aqui que a gente tem aqui a série de preço, né? Tem aqui, assim. Então, aí a gente também tem a, a nossa média móvel aqui, né? Esse aqui é o preço, tá? E aqui é o tempo. Então, a gente tem aqui, vamos, uma ideia de se cruzar uma média móvel qualquer com o preço, a gente pode comprar ou vender, né? Então, você precisa de um software, né, para fazer a programação desse backtest, para você voltar no tempo, né, e ver como que teria ido os seus trades, né? Então, por exemplo, se você aqui compra, né, nesse ponto aqui, você tem um, sei lá, você comprou aqui e teve um alvo aqui, então esse Betcast vai dizer que você teve um lucro aqui. Agora, se você vende aqui com um stop loss aqui, então você vai atingir o seu stop loss e vai perder. Então o backtest ele vai servir para montar toda essa história de trades. Então algumas ferramentas que a gente tem disponível é o Python, né? O querido Python, que é uma das linguagens a linguagem de programação que mais cresce no mundo. Dá para fazer também backtest utilizando o MetaTrader, né, que tem a linguagem MQL5. Também dá para fazer backtest no Profit, tem o sistema próprio deles, o NTSL. Acho que é Nelogica Trading System, alguma coisa assim. De qualquer forma, eu recomendo utilizar o Python, que é o que eu uso. Eu gosto, acho o Python muito bom. Tem muitas bibliotecas que ajudam nesse processo também, né? E ao longo dos vídeos, nos vídeos futuros desse canal, eu vou mostrar também como que faz um backtest de qualidade, tá, pessoal? Porque é um backtest bem feito, tem muito detalhe que você pode se escorregar aí. Temos também estatísticas e métricas para avaliar o resultado, né? Então você fez o backtest de duas estratégias, vamos dizer estratégia A e estratégia B, que nos fornece a seguinte curva de PNL, né? O que você está ganhando de dinheiro. Então a gente tem a estratégia A e a estratégia B. Olhando aqui, você diz que no final aqui a estratégia B ficou melhor, né? Mas quando você olha aqui essa curva de lucros, digamos assim, você vê que a coisa é meio complicada, né? Porque em alguns momentos você tem o que a gente chama de drawdown, que é essa queda. E esse drawdown, né, ele é bem acentuado nessa estratégia B aqui. E aqui, ó, teve outro drawdown aqui muito importante, que ele não se recuperou até agora, né? Outro drawdown aqui, muito importante. Então, a gente consegue ver isso, né? Decidir qual a melhor estratégia. Utilizamos algumas métricas, tá? A gente pode olhar o Sharp, Ratio, Calma Ratio, o Max Drawdown, quanto tempo ele fica em drawdown também. Além, é claro, de olhar, né? Ver no olho como está a curva de Penel, a gente tem algumas métricas para decidir melhor qual estratégia devemos utilizar, né, para fazer o deploy. E falando em deploy, a gente tem algumas plataformas que digamos, o pequeno investidor pode utilizar para fazer então o deploy do algo trading, do sistema de algo trading dele. Então, aqui tem algumas ferramentas, tá, pessoal, que dá para ser utilizadas. Então, a gente tem aqui o MetaTrader 5, o Profit, que é recentemente
O Profit recentemente ele incorporou uma automatização de estratégias que eu achei interessante. E também a Binance, no caso de criptomoedas. Eu coloquei aqui o símbolozinho do Python, tá, pessoal? Porque aqui, nessas duas plataformas, você consegue utilizar o Python para fazer esse deploy. Que eu falei que eu uso Python, né? Então, para mim é algo absurdamente vantajoso, né? Então, por isso que eu nunca utilizei o Profit, tá? Tem alguns detalhes do MetaTrader que eu gosto também, mas eu vou deixar para um outro vídeo. Então, eu uso o MetaTrader para B3 e a Binance para criptos, né? Para criptos. O Profit eu uso mais às vezes para ver gráficos, alguns indicadores, etc. Vamos resumir então a pipeline, pessoal, que eu falei aqui do algo trading, né? Se você quer entrar nessa, digamos, nessa seara e explorar melhor as possibilidades, isso aqui é meio que um flywheel, né? Então chega aqui o iniciante, então ele vai pegar os novos dados, que eu vou ensinar em um vídeo adiante como a gente pode fazer isso, né? Então vem o iniciante, ele pega os dados, testa as ideias, faz o backtest então do que ele pensou. Se o teste é positivo, de uma curva de crescimento de equity razoável, ele vai para o que a gente chama de paper trading. Né? Em inglês, esse paper trading é um termo que as pessoas usam para operar em simulador. Né? Então, para você faz então, seu software de deploy, obviamente que você não vai operar com dinheiro de verdade. Você vai primeiro operar com dinheiro de mentira, né, o simulador. E uma vez a coisa, digamos, estando funcional, aí sim você vai para o live trading. E é aqui que a magia acontece. E a coisa é iterativa, tá, pessoal? Então você vai para o live trading, daí você vai ter novos dados, novas ideias, novos backtests. É algo que realmente é um círculo, é um círculo virtuoso de gerar ideias, estratégias e trade. Tá bom, pessoal? Acho que por último aqui para o vídeo também não ficar muito extenso, tem uma pequena amostra de bons materiais. Aqui eu selecionei, puta, tem muitos livros, mas aqui eu selecionei alguns. Eu acho principalmente para iniciante, esses daqui do Ernest Chan, eles são muito bons. Então, para o iniciante, esses livros são muito bons. Esse Systematic Trading também eu acho bem legal, tá, pessoal? Do Robert Carver. E também tem um de Machine Learning, que é aplicado ao algo trading, né? Eu confesso que Machine Learning às vezes é bem complicado, né? Utilizar em tradings. Tem muitos senões aqui envolvidos, mas eu acho esse livro aqui uma boa pedida também para quem aqueles lá que gostam de matemática, computação, como eu. Então acho que é isso, pessoal. Então eu vou ficar por aqui e até mais.